Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Sanderson Safanelli, que me pediu para falar sobre Salazar e a Revolução dos Cravos. E são dois momentos diferentes, embora possam ser entendidos numa mesma linha causal, mas é necessário que se deixe bem claro que Salazar faleceu em 1970, 4 anos antes, portanto, da Revolução dos Cravos, e que a partir de 1968 ele já se encontrava afastado do poder. Então, o salazarismo sobreviveu ainda alguns anos à pessoa do Salazar. E vamos por partes, né? Como diria o esquartejador naquela piada já tão clichê. Antônio de Oliveira Salazar, que nasceu em 1889 e faleceu em 1970, é o protagonista de uma das ditaduras mais longevas no meio ibero-americano. É interessante de se pensar que Salazar não era militar. Da grande maioria desses ditadores do século XX, Salazar era um catedrático. Foi seminarista durante um longo período, 8 anos praticamente, e posteriormente passou à universidade onde cursou Direito e depois se estabeleceu como professor de Ciências Econômicas. Por conta disso, ele foi chamado para ser ministro de Finanças em vários momentos do período pré-ditadura em Portugal. E Portugal teve um começo de século XX muito agitado, com um movimento operário sólido, com uma atividade anarquista presente, com um rei assassinado. E por conta disso, a reação direitista foi bastante cruel e criou o ambiente para a tomada do poder e o estabelecimento de uma ditadura. E a ditadura se concentrou na pessoa do Salazar a partir de 1933. O processo ditatorial começou em 1926, mas a partir de 1933 e até 1968, Salazar foi presidente do Conselho de Ministros e concentrou todos os poderes na sua pessoa. E é necessário pensar a pessoa do Salazar porque o regime ditatorial em Portugal foi um regime personalista, tanto que esse período é chamado de salazarismo pelos historiadores e pelo material didático. E me preocupa o modo como a maioria das pessoas pouco sabe. O que se sabe da pessoa do Salazar é que foi um ditador cruel, que perseguiu o movimento operário, que encarcerou e matou muitos anarquistas, socialistas e comunistas, que manteve as colônias na África com punho de ferro até o momento das guerras de libertação, que foi um apoiador silencioso tanto de Francisco Franco quanto de Hitler e Mussolini. Mas há muito mais por trás disso. Salazar era um católico devoto, praticante, radical, do mesmo modo que Franco, mas muito além. Há por trás dessa tomada do poder uma vocação, a ideia de que não apenas Portugal,
mas o mundo precisa de Salazar. E essa autoconvicção, essa noção de dever, de vocação, de missão divina é que caracteriza uma boa parte da personalidade desse ditador. Serve para explicar por que a ditadura em Portugal foi algo tão cruel e por que foi algo tão insano. Porque existe um traço de insanidade nessa mania de religião e nessa autoconvicção, essa autopromoção, esse culto à personalidade. Existe um quê de insanidade que é necessário refletir. O que eu posso dizer para você, Sanderson, é que a partir desse perfil do Salazar, você pode entender uma boa parte da censura, das perseguições, do estabelecimento da polícia secreta, da perseguição a anarquistas e comunistas no exterior. A polícia secreta portuguesa chegou a agir inclusive no Brasil, com o aval de vários governos brasileiros de direita. Em 1968, Salazar leva um tombo muito mal explicado na minha concepção, mas até aí sabe-se lá se ele já era portador de alguma doença degenerativa ou se foi simplesmente um acidente idiota. Mas Salazar foi se sentar, caiu, bateu a cabeça com força e foi diagnosticado com uma trombose craniana, passou por uma cirurgia extremamente delicada e acabou sendo afastado do poder. Um dos grandes problemas dessas ditaduras personalistas é que elas não conseguem formar sucessores. Isso aconteceu com a grande maioria desses ditadores de longo prazo no século XX. Após Salazar, juntas de militares se sucederam e em 1974 houve a Revolução dos Cravos. E é interessante porque em 74, aqui na América Latina, nós estávamos em processos ditatoriais de maior ou menor intensidade, mas todos eles voltados à extremíssima direita. E quando os militares tomaram o poder num contragolpe em 74 que se chamou Revolução dos Cravos, nós sabíamos por fontes não oficiais que esses militares eram de esquerda. Havia uma esquerda entre os militares em Portugal e havia ainda uma extrema esquerda que tentou se apropriar do poder, mas que não conseguiu. E os militares da Revolução dos Cravos estabeleceram a redemocratização de Portugal. Em várias gestões, começando por Antônio de Espíndola, que aboliu todo o arcabouço político salazarista e restabeleceu uma rotina de sistema partidário plural, eleições e uma certa normalidade política. A partir daí, os socialistas acabaram vencendo nas urnas, na pessoa de políticos socialistas e não mais de militares, e a partir de 1976 Portugal ganhou uma constituição e mantém uma normalidade democrática até hoje, em que os partidos de direita e de esquerda se sucedem no poder, mas a estrutura pluripartidária permanece. Nesse sentido, não poderia fazer parte da União Europeia se não houvesse um mínimo de normalidade política e econômica. O que você pode encontrar por aí sobre o assunto? Sobre a Revolução dos Cravos, eu vou te passar
o link por aqui de um episódio da série espanhola Cuéntame Como Passou, que se encontra disponível na TVE, que é a TV oficial espanhola, com legendas para surdos em espanhol, mas que a partir da legenda você pode acompanhar um pouco melhor. Os espanhóis falam rápido, mas é uma série reflexiva sobre o período dos anos 70, e o episódio sobre a Revolução dos Cravos é bem interessante. Estabelece comparações entre Espanha e Portugal, trabalha um pouco os antecedentes históricos e você pode entender o período com uma relativa facilidade. Sobre o Salazar, saiu recentemente uma biografia definitiva. E eu considero quem escreve biografias definitivas uma grande pretensão. Mas Felipe Ribeiro de Menezes fez um trabalho exaustivo. Eu ainda não me atrevi a ler de ponta a ponta. Eu andei lendo e folheando alguns capítulos até para preparar esse vídeo, mas me pareceu bastante sólida a pesquisa documental, a abordagem. Nem sempre os autores têm o perfil ideológico que eu prefiro, mas ainda assim é um trabalho a ser considerado. Fique de olho, porque quando saiu custava uma fortuna e hoje você já encontra em ofertas em diversas livrarias e cedo ou tarde vai acabar aparecendo na estante virtual por um preço acessível. Também na estante virtual eu recomendaria que você fosse atrás das obras de Edgar Rodrigues. Não são fáceis de achar, mas Edgar Rodrigues é o historiador anarquista, inclusive eu tenho um episódio aqui do Cantinho sobre ele. E eu recomendo A Fome em Portugal, que é um livro de 1959 que dá todo um relatório sobre a situação dos trabalhadores e dos camponeses em Portugal por ocasião do auge do salazarismo. É um relatório muito bem escrito, tem a coautoria do Roberto das Neves, embora Edgar Rodrigues não gostasse de dar essa coautoria porque se sentiu explorado ao elaborar essa obra. Mas é muito, muito cheio de informação. Da grande obra do período português de Edgar Rodrigues, existem 3 momentos em que ele relata experiências do movimento operário perante o salazarismo. Então tem esse aqui, a resistência anarco-sindicalista à ditadura, que pega o período de 22 a 39. E tem bastante informação. E tem esse aqui, a oposição libertária de 1939 a 1974. Eu recomendaria ainda esse outro, Os Anarquistas e os Sindicatos em Portugal, de 1911 a 1922, que mostra o período pré-ditadura, que mostra o momento em que os sindicatos se organizaram, e é muito interessante e cheio de informação. São livros difíceis de encontrar. Alguns deles o próprio Edgar me deu, outros a gente conseguiu através da estante virtual. Mas são imperdíveis para ver o ponto de vista de quem estava sofrendo a ditadura portuguesa. Só para ter uma ideia, na própria trajetória de vida do Edgar Rodrigues, o pai do Edgar já era um sindicalista militante, ele era um anarco-sindicalista e foi preso. E por conta disso havia uma legislação de que os filhos de presos políticos não poderiam frequentar a escola pública. Isso impediu que Edgar tivesse acesso ao ensino básico, ao ensino primário. Somente a própria força de vontade e a ajuda de um professor que também era de esquerda permitiram que Edgar tivesse acesso ao letramento e
a uma formação mínima para que depois se tornasse o escritor que se tornou. Na mesma linha, por causa da própria militância, Edgar emigrou para o Brasil em 51, fugindo da polícia secreta portuguesa. E mesmo aqui foi espionado e foi, de certa forma, monitorado enquanto lançava seus livros sobre a ditadura em Portugal. Então, é um período histórico que nos toca de perto. A nossa relação com Portugal é muito próxima, embora para os mais jovens isso não pareça. Durante muito tempo, a política brasileira e a política portuguesa estiveram próximas, não apenas no período colonial e no período imperial, mas durante uma boa parte do período republicano existe um espelhamento entre o que ocorre na Europa e o que ocorre no Brasil. As ditaduras de Vargas e Salazar são contemporâneas, embora Salazar tenha se perpetuado muito mais no poder. A ditadura militar de 1964 ainda vai encontrar Salazar no poder, para se ter uma ideia da extensão da vida política desse homem. Então, é interessante que se faça essa comparação entre Portugal e Brasil. De sugestão de leitura, é isso o que eu tenho. Eu chamaria a sua atenção principalmente para essa noção que Salazar tinha, essa autoimagem de enviado de Deus, para que se equacione um pouco a sua figura humana. Porque estabelecer clichês e estereótipos para analisar ditadores é fácil, mas a pessoa humana sempre transcende os estereótipos e é necessário que se pense um pouco em quem foi Antônio de Oliveira Salazar. É necessário que se pense o seu impacto, o que a sua presença durante a Segunda Guerra causou, porque muitos diplomatas portugueses foram perseguidos por ajudar judeus a fugir da Europa durante a guerra. E essa é uma história que precisa ser contada. Há muito ainda a se pesquisar sobre o período salazarista e Portugal só muito recentemente é que começou a equacionar com uma literatura de divulgação. Existe literatura acadêmica, mas a literatura de divulgação começa a surgir dos anos 90 para cá. Tirando Edgar Rodrigues, ainda há muito para se pensar sobre esse período, ainda há muito a se escrever. E eu espero que isso tenha ajudado você a se aproximar do tema, Sanderson. Você já sabe, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, no meu blog que vai passar por aqui. E para todos vocês, lembrem-se que existe um período de espera quando se solicita um vídeo, porque a lista é extensa. Eu demoro para elaborar a resposta, mas vocês podem manter contato comigo através do Facebook enquanto eu vou elaborando, e isso até me ajuda a direcionar melhor os vídeos. Também lá no cantinho se encontra o link para a versão em PDF do meu livro sobre família escrava, que está esgotado. Então quem estiver interessado pode entrar lá na página do cantinho e baixar inteiramente gratuito o download de Ingênuos e Libertos. No mais, fica a mensagem de sempre: eu demoro, mas respondo.